Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do professor Kleber Paixão. Eu sou Kleber Paixão, você já me conhece, mas para quem não me conhece, sou teólogo, professor de teologia, formado em filosofia também, e tenho formação em teologia, filosofia, 8 pós-graduações na área de filosofia, teologia e ciência da religião, e tenho meu mestrado em ciência da religião pela Metodista de São Paulo. E estou fazendo meu segundo mestrado em teologia pela PUC de São Paulo. Então, dito isso aqui, graças a Deus tem abençoado a gente na área acadêmica para ajudar a igreja, né? Saindo da academia para direto para a igreja, para ajudar a igreja. E aqui a gente faz teologia saudável, teologia, aquela teologia boa e velha teologia que te leva à igreja, te leva à adoração, comunhão e tudo mais. Essa é a boa teologia. Ahn, Dito isso, meus amigos, se você gosta desse canal, se inscreva no canal, curte o vídeo, deixe seu joinha para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, deixe seu comentário positivo, seja membro do canal se quiser ajudar financeiramente e você pode ser meu aluno de teologia, olha que interessante. E divulga entre os amigos, redes sociais, compartilha entre os amigos aí, tá bom? Outra coisa, eu comecei um novo canal meu de filosofia, ensino em filosofia. Nesse canal, tô começando agora, tem 68 seguidores lá, inscritos. E lá aquele canal vai ser diferente. Aqui é teologia, né, nesse canal aqui. No outro canal vai ser trabalhamos filosofia, filosofia da religião, sociologia da religião, ciência da religião. Vamos trabalhar muito ali também sociologia no geral. Vamos trabalhar áreas afins, áreas acadêmicas e vai ser muito bom. Vai ajudar muita gente que quer aprender filosofia com propriedade e também esses alunos que são prejudicados. Porque, vou dar um exemplo, sabe o que o Estado faz? O Estado diminuiu nas escolas municipais e estaduais a carga de filosofia e sociologia. Ele diminuiu. Mas quando você vai fazer o Enem ou qualquer outra prova aí de alguma federal, aparece o quê? Filosofia e sociologia. Meu filho prestou o Enem esses dias e caiu filosofia. O ano passado caiu uma pergunta sobre Santo Agostinho no Enem. Então, gente, lá vai ter muito conteúdo bom, vai ter muita coisa boa lá. Então, se você tem um filho ou uma filha que vai prestar, se inscreva no canal, inscreva ele no canal e pede para ele acompanhar lá as aulas e vai aprender bastante sobre filosofia e vai estar preparado para fazer essas provas e tudo mais. E ajuda também quem está no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, tem muita aula de filosofia. Vai ser um reforço, tá? Nessas aulas aí, porque tem muito professor por aí que é ruim que só, com todo respeito aos meus colegas professores. Tem professor que é bom, tem professor que é ruim. A vida é assim. Na vida nem tudo é perfeito. Dito isso, então, vai lá no canal, vou deixar o link aqui, ó. Vai estar assim, ó. Novo canal, dois pontos, e vai estar o link. Clica no link, vai lá pro canal, se inscreve no canal, assiste as aulas lá. Já tem uma aula top que eu lancei ontem de filosofia. Eu postei ontem. Então já assista lá, vai ser muito bom, tá bom? Aqui a gente vai continuar divulgando teologia e assim por diante. Hoje eu vou fazer a reação a um vídeo que me mandaram e sempre no campo das ideias, tá? No campo das ideias. Nesse vídeo tá o pastor César Cavalcante e o pastor Deiró. O pastor Deiró, eu conheci ele pessoalmente, ele foi um pouco sisudão comigo, assim, meio serião, assim, ele meio... Não sei se a personalidade dele é assim, o jeitão dele, ou porque eu também não era muito famoso, né? Então, ele me viu, me cumprimentou assim e saiu andando. Sisudão. Mas dizem que ele é um caro servo de Deus, homem de Deus. Dizem que ele é muito sério, né? O César Cavalcante já conheço, já me recebeu 2 vezes lá no programa dele. E assim, gente, vai ser tudo aqui no campo das ideias. Tá? Não é nada pessoal contra ninguém. Então, se não, processa ele, porque não, ninguém tá falando mal de ninguém. Não é nada pessoal, é no campo acadêmico, é no campo das ideias. Eu sou um professor de teologia, né? Então, esse meu canal é de teologia, tem que corrigir, ajudar. Gente, assim, a internet deu voz para muita gente. Então, muitas vezes as pessoas vão falando na internet, só que não percebe o perigo. Tem assuntos que eu não me intrometo. Vou dar um exemplo. É, eu não me intrometo muito em assunto de política. Não sei se vocês perceberam. Não é porque eu não tenho uma opinião minha de política. O grande problema é que eu não domino tanto política assim. A política prática, sabe?
esses negócios de direita e esquerda na prática no nosso país, eu sou meio leigo. Eu não acompanho tanto. Então, se eu for dar uma opinião, é perigoso falar uma baita de uma besteira. Então, por isso que eu fico quieto na minha. Tá bom? Lógico, eu tenho minha opinião e assim por diante. Esse dia até o meu cabeleireiro ficou assustado quando eu falei assim: nesse governo atual, eu não voto nele. Aí ele falou, por quê? Porque você é de direita e esquerda? Não, não é a questão de direita e esquerda. É a questão que o governo dele é ruim. É que não gera emprego, não tem emprego pra gente, não tem nada. Tudo é ruim, não gosto do atual governo. Não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão que o governo é ruim. Eu não gosto de não coloco no poder alguém que não está fazendo um bom governo. Porque quem governa, governa pra todos. E ele, o cabeleireiro ficou meio assim. Eu não gosto de falar de política, gente. Sinceridade, eu mesmo não gosto. Dá muita briga, contenda e muitas das vezes não tem fruto. Tá bom? E agora, hoje aqui, vai ser no campo das ideias. E não é porque a pessoa é famosa que ela não pode ser confrontada. Eu já sou confrontado todo santo dia. Todo santo dia alguém me manda uma pergunta, alguém faz uma pergunta no YouTube me xingando, alguém pega o meu vídeo e faz react, entendeu? Fazendo caricaturas, fazendo piada. Tem um grupo de WhatsApp que o camarada pegou um grupo, criou um grupo de WhatsApp só pra fazer piada de mim. Fazer o quê? Eu sou uma pessoa pública. As pessoas criaram um grupo de WhatsApp pra tirar barato de mim. Então, eu sou uma pessoa pública. Todo mundo tem que ser confrontado em algum momento da vida. A vida não é colorida. A vida não é um arco-íris. A vida não é só alegria. Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem coisas que você tem que ter responsabilidade do que fala, o que pensa, o que faz. E no caso da teologia, é uma questão acadêmica, é uma questão de fé, é uma questão séria, porque é a fé cristã. Então, quando eu vejo algumas coisas perigosas, eu venho aqui no meu canal, faço uma reação, mas não é no campo das ideias, não é nada pessoal contra ninguém, pessoal, tá? Se é pessoal, é contra alguém, né? Então já ia fazer redundância aqui na língua portuguesa. Aí tenho certeza que alguém aqui no comentário fala: o Kleber fez redundância na língua portuguesa. Porque se é pessoal, envolve alguém, né? Então, assim, gente, não é nada pessoal, tá bom? Não é nada. Vai ser no campo das ideias, nosso olhar, nossa crítica do vídeo de hoje. Tá bom? 7 minutos aí, sem mais delongas. Eu vou colocar o vídeo aqui. Olha aí que interessante. Coloca do ladinho aqui. E ó, vamos lá. Vamos ouvir e vamos fazer os nossos comentários de sempre. Mas eu gostaria que você precisasse ir na sua pessoa, né, irmão? Cadê? Maicon, de Trindade. E na sua pessoa, todos os cristãos interessados, porque essas perguntas sobre Trindade e a lição da CPAD recente, a semana passada inteira está tendo perguntas sobre isso. Não. Sabe o que eu acho? Para começar aqui a nossa conversa, um diálogo, você acha que eu fico triste? Isso acontece na igreja que eu frequento também. A pessoa tá lá, numa igreja, ele tá inserido num corpo ministerial, ele tá lá na igreja. Aí o camarada tem toda uma estrutura, aí ele tem uma dúvida, em vez de ele perguntar pros membros da igreja dele, pros pastores que ele tem, em vez de ele perguntar pros teólogos da igreja dele, ele vai perguntar para outro teólogo que não tem nada a ver, que não sabe o contexto. Isso acontece também na nossa igreja. Igual eu falei esse dia no meu canal. Teve um caso aí que, da igreja que eu frequento, 2 ou 3 assim, eu estava num local, reuniu todo mundo, chamou um camarada de outra igreja para pregar o evangelho para ele. Rapaz, não tem ninguém dentro da congregação que sabe o evangelho? Ninguém. Você tá entendendo? Por isso que eu fiz até um vídeo aqui no meu canal sobre o evangelho. Dá uma olhada lá, assista lá. Um resumo do que é o evangelho. Então, assim, essas coisas acontecem. Nós temos esse mal em nós. Nós não gostamos de dar valor aos pratas da casa. A gente não dá valor para os nossos. Hoje eu brinquei com o meu filhão. Eu brinquei com ele assim e falei assim: você é o filhão bonitão do pai. E eu sou meio paizão mesmo. Meu filho tem 17 anos. Eu acho que eu nunca vou falar isso na frente dos amigos dele, senão os amigos dele brigam com ele. Mas eu falei: você é o bonitão do pai. Ele falou: bonitão, pai? Você me chama de bonitão? Eu falei: sim, você é meu filho. Se eu não achar você meu filho bonito, eu vou achar quem? Você é o bonitão do pai.
Pra mim, você é um menino bonito. Pronto. Eu tenho que dar valor pro meu. Eu tenho que dar valor pra minha casa. Eu tenho que dar valor pra minha casa. Por isso que eu sempre falo que a minha mulher é a mulher mais crente que eu conheço. É a mulher mais crente que eu conheço. E agora eu tô percebendo que o meu filho é um dos meninos mais crentes que eu conheço. Menino, graças a Deus, é uma bênção na minha casa. Uma bênção na minha vida. Só me alegra. Só me alegra. Nossa, só me traz alegria. Todo dia que alguma coisa aqui acontece, traz alegria. Eu tenho que dar valor pros meus. Só que nós temos síndrome de dizer fulano é melhor, fulano é ciclano é melhor. Aí meu filho gosta de jogar bola, ele falou, porque fulano é bom, fulano não. Eu falei pra ele, não, você é bom. Você é bom de bola. Você tem que jogar bola e você é bom de bola e eu apoio você. O outro não é meu filho. O outro, sei lá, eu não conheço quem é. Agora você, eu tô te apoiando. A gente tem que dar valor pros nossos, gente. É uma família. Então, assim, na questão eclesiástica é a mesma coisa. A Assembleia de Deus, se esse camarada tá com dúvida, a Assembleia de Deus, gente, tem um monte de teólogo na Assembleia de Deus. Tem uns camaradas na Assembleia de Deus hoje em dia que é até doutor em teologia pela PUC. Não é qualquer mané em teologia, não, gente. Então, os camaradas bom de teologia. Bom de teologia. Quem escreveu a revista, a CPAD ela dá a revista, ela tem a revista do aluno e tem a revista do professor. Aí tem os slides para o professor. Tem um monte de coisa. A CPAD fornece um monte de ferramentas e hoje em dia tem internet. O camarada ainda tá com dúvida. Aí ele vai perguntar para outra pessoa que não tem nada a ver com a Assembleia de Deus. Eu tô dando aula de Trindade no meu canal, usando os slides da CPAD, não tem problema. Mas eu tô dando pro público meu, da igreja que eu frequento. Se alguma assembleia quiser assistir, glória a Deus. Mas aí o intuito é ajudar o público que eu frequento, da igreja que eu frequento. Tentar ajudar trinitariamente, teologicamente, o público que eu frequento. Agora, a pessoa fica buscando, consultando outras coisas, gente. Não tem profeta em Israel, não? Tem que ficar consultando outras pessoas. Tem que melhorar isso, sabe? Essa síndrome que a gente tem de cachorro abandonado, sabe? Não, a gente tem bons teólogos, tem pessoas que estão tentando fazer a coisa acontecer. Então, já começando aqui esse vídeo, eu já deixo essa advertência aqui. Vamos dar valor aos nossos. Vamos dar valor ao que é nosso. Então, assim, esse camarada fez uma pergunta. Então, várias pessoas fazendo pergunta, mas assim, fazendo pergunta que eu não sei o porquê. Porque devia fazer pergunta para os pastores deles. Tem muito pastor. Hoje em dia, para você ser pastor, você tem que ter o curso de teologia avançado. Na Assembleia de Deus é assim. Na Assembleia de Deus, assim. Eu fiquei um tempo na Assembleia, fui presbítero, e eu tive que mostrar meu diploma de bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, para ele me levantar como presbítero. Não é de qualquer jeito. Então o pastor dele tinha condição de responder. Poderia ajudar ele. Entendeu? Mas o assunto é complexo. É complexo mesmo. 2000 anos está sendo discutido, mas lógico que é complexo. É um mistério, gente. Tá bom? Mas é um mistério revelado. Se Deus revelou, nós sabemos o suficiente para a salvação. Esse mistério ele é revelado porque ele é revelado o suficiente para a nossa salvação. Então eu não vou conhecer tudo da Trindade, não, porque o dia que você conhecer tudo da Trindade, você é Deus. Ninguém conhece Deus exaustivamente. Só Deus se conhece perfeitamente de forma exaustiva. Tá bom? Vou deixar isso claro. Vamos lá, eu já me empolguei. Não sei quem escreveu essa lição, parece não ter sido muito claro na lição. E como é um assunto... A lição tá clara. Eu li a revista, eu li o livro, tá claro, gente. Tá bem ortodoxo, não sei de onde tiraram que não tá claro. A revista tá muito boa. O livro que ela disponibiliza agora na CPAD, o livro, a revista do aluno e a revista do professor. Tá tudo muito bom. Não tá ruim não, gente. Eu já vi coisa por aí pior. Tá? Já vi coisa pior por aí. E olha que eu já fiz muito curso por aí de teologia. Então eu sei quando que uma coisa é boa, quando a coisa não é boa. Então, não sei de onde tiraram, mas vamos lá. Vamos analisar. Denso, e a maior parte dos professores da escola dominical
não tem assim uma capacitação profunda, mais ler a Bíblia ali e tal. Eu não sei, as pessoas não se investem. A pessoa vai. O pastor colocou ele como professor de escola dominical. A CPAD tem cursos para professor de escola dominical. A CPAD tem. E assim, tem curso, gente, para ser um bom professor. Tá? Tem possibilidade de você ser um bom professor. E não é problema da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus dá subsídios para isso. Inclusive, tem um canal de pastores da Assembleia de Deus que dão aula para professores de escola dominical. Como ele ministrar uma aula de escola dominical. Tá lá no YouTube. De um amigo meu me mostrou. Então, não sei, sabe? Tem hora que você tem que ter boa vontade. Você tem que correr atrás também, né, meu? Eu já tô me empolgando, meu. Mas tudo bem, vamos lá. E glória a Deus por isso, não é uma crítica, não. Tem que. É isso aí. O tanto que você sabe pode passar já. O que você sabe já pode passar e tá tudo bem. É assim que o reino cresce. Mas claro, se você pode buscar mais, você busca mais e entrega melhor. Então vamos lá. O caminho que eu vou deixar para você pesquisar, abra o Google, escreva a seguinte palavra esquisita. Abra o Google e coloca assim, ó. Entre aspas, filioque. F-I-L-I. Na verdade, não é filioque, é filioque. É filioque, no latim. Tem o que. Filioque, que é a querela, ou seja, a disputa do filioque. É chatinho de falar, mas é assim mesmo, filioque. Aí você escreve filioque, né? Se a gente fosse, né, fazer do jeito que se escreve e tal. No Google não vai dar tanta informação assim. É possível que a inteligência artificial te ajude mais. O Google em si não vai te ajudar tanto, mas a inteligência artificial vai te ajudar mais. Mas eu indicaria um bom livro de teologia sistemática ou um bom livro de teologia histórica. Tem um livro que está esgotado, mas dizem que vai voltar, que é o livro de história da teologia histórica do Alice McGrath, da editora Cultura Cristã. Eu indico também a teologia sistemática do Alice McGrath, de teologia, filosofia e história. Tem uma nova capa agora. Foi o primeiro livro que eu comprei, logo quando eu casei. Foi o primeiro livro que eu comprei de teologia, logo quando eu casei. Eu lembro que tem uma marca até de café, que eu tava lendo, tava tomando café, caiu o café. Hoje eu fui ler e eu lembrei disso. Até contei pra minha esposa. Foi o primeiro livro. Logo quando eu casei, não tinha nem dinheiro pra pagar o aluguel, eu comprei uma sistemática. Mas tudo bem. Dito isso, eu indico essa leitura. Eu indico a teologia sistemática do Franklin Ferreira, ela é muito boa, tá? Eu indico História da Teologia, do Roger Onson, da editora Vida. Tá? Indico História do Pensamento Cristão, do Justo Gonzalez. Tá bom? E qualquer livro de história da igreja aí, do Justo Gonzalez e de outras editoras também. Tem uma da Gospel Editora, que é muito bom também aquela obra. E é isso. Eu indico os documentos da igreja. Esqueci o nome do autor. Lá fala muita coisa sobre esse assunto aí também. Tá bom? Então, assim, aí tem coisas mais profundas, né? Que aí eu tenho aqui tenho aqui na minha biblioteca. Mas para começar a brincadeira, eu indicaria essas obras. Que aí, livro é bibliografia, gente. Bibliografia mesmo. Obras, literatura teológica. Então, vale muito a pena ler essas obras aí. Tá bom? Eu indico isso para conhecer o assunto. I-O-Q-U-E. Filioque. Tá certo? Por quê? Porque essa palavrinha é a responsável por todo esse BO da revista de agora, mas pelo grande cisma da igreja. Não só foi a questão para o cisma da igreja, tá? Não foi. Teve outros problemas históricos, teve questões também políticas. Não só foi isso. Isso foi também uma ajuda para o cisma do Ocidente e do Oriente. Mas vamos lá.
Porque vocês acham que a reforma protestante que rachou a igreja. Primeiro, a reforma protestante nem rachou a igreja. O grande cisma. Porque Lutero, no fundo, ele não queria criar uma nova igreja, né? Na cabeça de Lutero, ele só queria reformular o pensamento que tinha na época dele, que estava defasado, que não tinha bases bíblicas. Por isso que o Lutero faz um movimento, né, ad fontes, né? Ele volta para a Sagrada Escritura e vê que muita coisa do que se dizia e falava na época dele, na Idade Média tardia, não condizia. Então ele não queria fazer uma nova igreja. Então ele não queria fazer um racha na igreja. Essa não é a ideia. Muitas das vezes as pessoas veem um teólogo falando, tentando ajudar a igreja e tudo mais. A ideia que passa é que o camarada quer um racha na igreja, que ele quer dominar. Muita gente já disse isso pra mim também na igreja que eu frequento. Não, o Kleber quer rachar a igreja, quer implantar coisas novas. Não tem nada a ver, gente. Ele só quer defender a fé cristã, defender a reta doutrina e ajudar a igreja da melhor forma possível. É só isso, só. É só isso. Se eu quisesse fazer algo pra mim ter vantagens, eu já fui convidado para ser daí presbiteriano, da Igreja Batista. Já fui convidado para ser testemunho de Jeová. Já fui convidado para ser maçom. Já fui convidado para... O que eu falar aqui para você que eu já fui convidado para outras igrejas, meu irmão? E eu não quis. Eu não quis. Já passei um período na Assembleia de Deus. Fui perseguido lá por causa que eu era um teólogo. Que tem gente que acha que teólogo é só perseguido na CCB. Mas em alguns ramos dentro da Assembleia de Deus também é perseguido. Então, é isso. É isso, meu irmão. Então, ninguém quer vantagens financeiras, nem estou interessado em dinheiro, não estou interessado em nada. Só em tentar ajudar a igreja. E muitas vezes as pessoas acham que o camarada quer revoluções, quer brigar com todo mundo, dar um chute na porta, igual falaram esse dia pra mim, dar um chute na porta e começar a mandar em tudo. Nem quero isso, irmão. Existe uma hierarquia aí, um poder político, envolve muita coisa. Não é tão simples assim, chegar mandando, chegar falando, não. Muitas vezes o pobre do teólogo é o mais pobrezinho, é o abandonado. Tem gente, irmão, que não quer andar nem mais comigo, por eu ser teólogo. A pessoa não tem coragem nem de tirar foto do meu lado, por eu ser teólogo. Então, gente, não é assim. Tem que melhorar o jeito que a gente pensa sobre as coisas. Mas vamos lá. Chama-se o Grande Cisma do Oriente, do ano 1054. E o Cisma do Oriente aconteceu justamente por esse tema, uma cláusula, essa palavrinha, filioque, né? Que significa, em latim isso, que em português significa e do filho. A disputa filioque, a querela, a questão, de forma resumida, depois eu vou ministrar uma aula aqui no meu canal. Mas de forma resumida, a disputa aí não tem nada a ver com a igreja católica. Muita gente fala, porque a igreja católica não tem nada a ver. A disputa se deu entre o lado da cristandade do Ocidente, que é o lado latino, e o lado da cristandade do Oriente, que é o lado grego, que de fala grega, e o outro de fala latina. Muitas das vezes, gente, o linguajar, o vocabulário usado não batia. Você ia traduzir uma palavra do grego para o latim não tinha palavra suficiente para abarcar aquela ideia. Do lado grego é a mesma coisa. Então, teve muitas confusões teológicas nesse requisito. Então, que acontece? Esse termo já era discutido na cristandade no Ocidente. Hilário, você vai encontrar esse Hilário de Poitiers. Hilário de Poitiers já, de alguma forma, fala... e tem uma hora que ele fala, ó, na obra dele, eu tenho aqui... Ó, do Espírito Santo eu vou falar que só ele é de Deus. O Espírito é de Deus. Aí você fala, puxa vida, então ele é um binário, ele é um díade, ele crê em duas pessoas em Deus. Mas não, que posteriormente na obra dele, ele mesmo vai dizer sobre essa possibilidade do Espírito Santo proceder do Pai e do Filho, ou do Pai pelo Filho. O Agostinho de Hipona, que você vai encontrar com mais consistência. Você vai encontrar isso em Agostinho, por causa que para Agostinho, o que importa perceber nas pessoas do Deus único é a relação, é o relacionamento. Então, o pai ama o filho ama o pai. Então, quais as distinções que tem aí na Trindade? A primeira distinção, paternal, filial e procedência. Porque o pai é não gerado,
Ninguém gerou Deus, ninguém gerou o Pai. Mas o Filho é o gerado do Pai. Então ele é gerado do Pai e ele é amado do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Do Pai e do Filho. Para os gregos isso é inconcebível na linguagem grega, porque na linguagem grega, no vocabulário grego, dá a entender que o Espírito Santo tem duas fontes. E como o grego ele quer manter a ideia do arqué, do princípio, Deus seria o Pai seria o arqué, o princípio, a fonte da onde tudo jorra. Então o Espírito tinha que proceder só do Pai, tinha que sair só do Pai. E aí ele sai do Pai e é dado ao Filho como dom, e nesse sentido do Pai pelo Filho. Essa cláusula filioque no Ocidente começou a ser colocada ao longo e começou a se acostumar a usar, porque o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, principalmente no campo da liturgia. E foi usado também no Concílio de Toledo, porque no Concílio de Toledo, gente, no Concílio de Toledo, a ideia ali era defender, nesse mundo aí de Visigodo, na Espanha de Visigodo, no grande Concílio de Toledo, o que acontece? O jogo ali era defender a Trindade contra o arianismo também. Então a preocupação ali era contra a heresia. Então quando diz que procede do Pai e do Filho, é para defender contra a heresia. Só que esse termo começou sendo usado na liturgia. E aí o Oriente falou, como que você coloca isso numa liturgia? Você coloca na liturgia sem consultar ninguém. Então teve até gente excomungada nesse sentido. Então, gente, não é tão simples assim como está sendo falado no vídeo. Mas vamos lá, vamos continuar a reação. E do Filho. Porque a igreja romana... Não, tira esse termo. Esse termo igreja romana não existe naquele período. Porque dá a entender que a igreja católica romana. Não é nesse sentido, gente. Era o lado do... O lado ocidental era o lado de fala latina. Então você sempre fala o lado latino. É sempre assim que se fala. Quando um bom historiador, um bom teólogo fala assim. Mas vamos lá. Alterou o credo do restante da história da igreja. Não, tá tudo errado. Ela não alterou o credo do restante da igreja. Não existe isso. Nenhum historiador sério vai falar uma besteira dessa. Não existe isso. A Igreja Católica não alterou nada. E quando ela coloca lá essa cláusula, também no Concílio de Toledo, era para defender defender contra o arianismo. E nesse sentido, depois o termo ficou sendo cunhado no Ocidente e perpassou por grandes teólogos. E aí, quando foi inserido na liturgia, na hora de recitar o credo, foi inserido na liturgia, começou a ter uma confusão. E o lado grego não gostou. Não tem nada a ver que ela foi contra o cristianismo, não tem nada a ver isso. Restante da igreja, no mundo, adicionando essa pequena palavrinha, filioque, no latim, transformando a ideia de que que o Espírito Santo era gerado pelo Pai e pelo Filho. Aqui temos um erro. Vamos lá. A pessoa que fez a pergunta para o César, ele não entendeu a aula, e aí como ele não entendeu a aula que ele teve na igreja dele, ele não entendeu a revista da CPAD, ele falou uma coisa que não está nem na revista. Ele falou que ele foi ensinado para ele na aula que o Espírito Santo é gerado do Pai e do Filho. Nunca se usou esse termo. O Pai é o não gerado, ele nunca foi gerado por ninguém. O Filho é o gerado pelo Pai, só que a geração dele é eterna, é gerado eternamente. Ou seja, então não tem início. Nesse sentido, não tem hierarquia em Deus. E o Espírito Santo procede. E essa procedência, os latinos entendem que é do Pai e do Filho por causa das relações, e os gregos, por causa da ideia de fonte, de princípio fontal, eles entendem que é do Pai pelo Filho. Só que na hora o César ouve isso e ele, não sei se foi um lapso, ou não sei se ele está familiarizado com o vocabulário, ele repete também.
que o Espírito Santo é gerado do Pai e do Filho, mas o termo não é esse. E também não está na revista. O autor da revista e do livro, da CPAD, ele não comete esse erro. Não está lá. Tá bom? Então, é só para corrigir. O Espírito Santo não é gerado, ele procede do Pai e do Filho. Tá? Vamos lá. O Espírito Santo era gerado do Pai e do Filho. E aí, os irmãos da Igreja do Oriente não gostaram dessa ideia. E aí, houve então o... É muito raso dizer não gostaram. Eles acharam um problema. Porque essas discussões, gente, são problemas teológicos. São discussões teológicas. Os latinos entenderam falar sobre a procedência do Espírito, do Pai e do Filho, porque a preocupação era não ter hierarquia em Deus. Ele estava evitando a hierarquia. Já os gregos queriam manter a ideia de que o Pai é o arqué, é o princípio sem princípio. É o princípio, ele é a fonte de tudo, onde tudo procede. Então o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. Então a preocupação dos latinos é que, a preocupação dos gregos, dos irmãos gregos, é que os latinos estavam criando duas fontes. E a preocupação latina era que os gregos estavam criando hierarquia em Deus. E aí um subordinacionismo. Você está entendendo? A preocupação é teológica. Os dois têm uma preocupação genuína. Inclusive, ao longo do tempo, aí veio o século VI, se eu não me engano, São Máximo veio tentando corrigir esse problema. Na área grega, Pálamas vai também tentar corrigir isso. No século XX, teólogos como do lado grego, do ortodoxo, Bulgakov, Florinsky, Evdokimov, todos esses autores também vai fazer críticas ao filioque, mas ao mesmo tempo tentando fazer uma reconciliação. E há teólogos na contemporaneidade que estão tentando fazer esse diálogo. Inclusive, o novo Papa foi numa igreja oriental e recitou o Credo Niceno. Eu não lembro se teve uma discussão que se na hora quando ele falou do Pai e do Filho, ele ficou em silêncio por respeito aos gregos, ao lado grego. Mas ele recitou o Credo Niceno. Já é um avanço. Numa igreja ortodoxa, um papa junto com outro líder, eles fazem esse recitativo. Mas a discussão sobre filioque ainda continua. Há teólogos hoje em dia que dizem que é uma coisa que não precisava ter essa discussão. Dá para tentar inserir as duas fórmulas, ou dá para inserir numa frase só as duas questões. E nesse sentido, os dois seriam ortodoxos. Então você percebe que essa discussão do filioque, ela ainda não está no campo, como que eu posso dizer? Não, ela está no campo da ortodoxia, mas ela está no campo da ortodoxia que você consegue dialogar. Tem uma abertura a mais para um diálogo. Porque tem dois lados gigantes do cristianismo que tem duas respostas para um mesmo assunto. É nessa preocupação que a gente tem que andar. Tá bom? Então, é uma questão ortodoxa, só que devemos tomar cuidado em dizer que um lado está certo e o outro lado está errado. Toma cuidado com isso, é perigosíssimo, senão você abre margem para uma heresia. O que eu estou chamando de grande cisma do Oriente, tá? Então, dá uma lida nisso que você vai procurar. Começa pelo Google. Nós temos um curso de especialização aqui na FTB, mas não é... Ele aproveitou e fez a oferta, ele divulgou na Limena Enrustida o curso dele. Eu tenho um curso meu de medida certa de teologia e lá falamos dessa discussão. Eu tenho um curso meu de teologia trinitária, que eu vou relançar esse ano. E tem um curso também de apologética cristã que eu vou lançar essa semana num podcast. Então tem novidades vindo por aí. Você pode fazer o curso César Cavalcante, mas fazer um curso meu também. O meu vai ficar muito top, gente. O de apologética que tá chegando. Eu montei ele de um jeito. Você vai aprender apologética de verdade. Então bora lá. Eu não estou falando isso por causa de vender curso, né, ou fazer você se interessar pelo curso. Né, se a sua... No meu caso eu sou diferente. Eu estudei para isso. Eu
tenho um currículo muito bom para isso e eu glorifico a Deus por isso. Então, no meu caso, eu quero que você compre o meu curso mesmo. Eu quero que você, se quiser aprender teologia, venha aprender comigo. Então, é, é, eu faço a propaganda do meu curso, né? Então, o meu curso de teologia na medida certa tá finesse, top. Essa semana eu vou começar um novo módulo que é a doutrina do pecado. E tá muito bom. Todo mundo elogia. Se você quiser ser meu aluno, venha, me chame no WhatsApp, vai estar na descrição do vídeo. E ele está em promoção, tá? Ele está em promoção até final agora de janeiro, depois volta o valor normal. Se a sua dúvida é só sobre isso, nem compensa fazer o curso, é um curso de 3 semestres, é muita coisa. Mas essa polêmica é que gerou toda essa questão. E o Ocidente passa, ele muda o credo, lembra do credo niceno-constantinopolitano, que lá, eu creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, lá. Então, você tem essa mudança no credo e a igreja do Ocidente, sediada em Roma, desembarca do restante da igreja no mundo, tá? Isso não... Essa é uma informação errada, que isso não era o contexto da época, tá? Essa é uma informação equivocada do César Cavalcante. Eu sei o porquê que ele falou isso, que ele tem um quê de aversão ao catolicismo. Mas você não pode ser anacrônico e pegar ideias do catolicismo que você tem hoje e aplicar há anos atrás. Não era. Esse período aí, gente, século IV, século V, sabe? Século IV, século V e século VI, você não pode do nada falar assim, isso é a igreja romana, isso aqui é do Império Romano. Então não serve, é uma porcaria. A igreja de Roma se desvinculou do resto da igreja. Não existe isso. É o lado latino, de língua latina, e o lado de língua grega. É isso que você tem que falar. Agora, não dá, gente, não dá. Tá? Quem estuda comigo aprende essas coisas. Quem estuda comigo não vai falar uma bobeira dessa ao vivo. Tá? Não vai. Isso é uma besteira, gente. Não tem fundamento nenhum isso que está sendo falado. No ano 1054. Agora, biblicamente falando sobre a sua pergunta, o pastor lá na apostila da lição da escola dominical está dizendo que o pai é não gerado. Eu não estou com a revista aqui, tá? Mas eu vou falar a partir do que ele está falando. O pai é não gerado, o filho é gerado pelo pai e o Espírito Santo é gerado do pai e do filho. Ele não estava com a revista. A pessoa da pergunta que fez o César Cavalcante errar. Mas na revista não está assim, e não é assim que a teologia cristã ensina. O pai é não gerado, ele é o não gerado, o filho é gerado do pai, por isso que ele é filho do pai eternamente, por isso que eternamente ele é filho, e o pai é eternamente aquele que ama o filho. O Espírito Santo procede eternamente do pai e do filho. Ele procede, não é gerado, tá? Porque se você achar que é gerado, aí tem um problema. Tem dois seres gerados do pai. Então ele tem 2 filhos. Então o termo gerado só aplica ao filho. Por que você acha que os latinos se preocuparam em falar procede? Porque se colocar gerado, você tem 2 filhos na brincadeira aí. Não pode. Tá? Então, os termos na doutrina da Trindade são importantíssimos. São de suma importância. Você não pode brincar com os termos. Os termos são técnicos para isso mesmo, para evitar a heresia. Eu vejo muita gente falar, para que usar esses termos? As coisas mudaram, o mundo mudou. Gente, o mundo pode virar de ponta cabeça. Aquilo que o Espírito Santo quis nos ensinar, você guarda como um tesouro, como um baú de um tesouro inigualável. Não é assim, as pessoas mudaram, então não é assim que funciona. Sinceridade, não dá pra você pensar assim. A teologia, eu sempre levei a teologia a sério por causa disso, gente. Porque o dia que virar bagunça, eu vou embora, me aposento. Não dá pra você levar isso na bagunça. Os termos, eles existem para colocar limite, porque o ser humano, ele gosta de bagunça. O ser humano é um ser bagunçado. Desde o pecado original, o ser humano está em bagunça. O Espírito Santo é espírito de ordem. Então, os termos técnicos foram criados e cunhados para evitar equívocos e heresias. Então, os termos têm que ser utilizados sim.
Eu não vejo problema nenhum em você usar termos técnicos. Termo trindade. Hoje em dia tem muita gente que não gosta do termo trindade. A pessoa gostando ou não gostando, o termo tá lá e existe e acabou. Eu não gosto. Você vai colocar o que no lugar? Vai reinventar a roda? 2000 anos depois você inventa a roda. Quer mudar o nome Trindade. Sabe, essas coisas que tem hoje em dia, a internet dá voz pra todo mundo. A pessoa senta na janela e quer dar palpite. Não, eu não gosto do termo trindade. Eu não gosto do termo de substância. Eu não gosto do termo cia. Eu não gosto do termo... Não, você não tem que gostar de nada, você chegou agora. Na teologia existe um método teológico. Você monta no ombro dos gigantes para fazer teologia. O Kleber é um mané na fila do pão. Mas o Kleber só é um bom teólogo quando ele monta no ombro dos gigantes, dos pais da igreja, tanto gregos como latino, monta no ombro dos medievais, do Scotus Scoteorigina, Tomás de Aquino e assim por diante, dos reformados, Calvino, Beza, Lutero, Melancto e assim por diante, Zwinglio. Aí você vai montando no ombro dos gigantes. Você não pode simplesmente achar que você chegou aqui, você tem uma resposta para dar que 2000 anos ninguém resolveu. O Espírito Santo não quis iluminar ninguém, mas iluminou você. Só você é o iluminado. Gente, não é uma questão do livro de Stephen King, ou iluminado. Não pode ser isso. Não é assim que funciona. Não dá, gente. A gente não pode inventar a roda. O que está escrito na Sagrada Escritura. E o que a tradição já cunhou, pensando. E outra, tem uma acusação muito grave quando fazem, falando que os concílios, os pais da igreja eram muito filósofos ao pensar a trindade e tudo mais. Só que muita gente está enganado que a preocupação dos credos, dos concílios e tudo mais, dos pais da igreja, era uma preocupação muito mais bíblica do que você pensa. Eles estavam preocupados biblicamente. Biblicamente. Essa ideia de procedência, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, o Ocidente tentou provar isso na Sagrada Escritura, em primeiro lugar. Ele não usou filosofia, ele usou a Sagrada Escritura, principalmente de João. Você tá entendendo? Então, tomamos cuidado, gente. Não é tão simples assim. Tem muita gente aí na internet dando desinformação. Mas vamos lá, vamos continuar reagindo ao vídeo. Lembrando aqui que eu estou no campo das ideias, eu estou pensando teologicamente junto com todos vocês. E se eu vejo algum erro, eu tenho que corrigir, tá bom? Cleber, você é o salvador da pátria? Não, eu sou um mero mané teólogo aí de quinta categoria. Porque eu não sou conhecido, meu canal é pequeno, mas eu estudei o assunto e nós estamos no país democrático. Se todo mundo pode dar opinião, eu também posso dar a minha. Então, e a minha é uma opinião embasada. Aonde? Na bibliografia, nos estudos, eu li, eu pesquisei e assim por diante. E a área que eu mais pesquiso é Trindade, eu falo com muita propriedade aqui. Aqui eu navego de braçada, eu gosto disso, eu gosto desse assunto. Então eu falo com propriedade, tenho certeza do que eu estou falando. Então assim, e tudo isso para a glória de Deus. Longe de mim de ser arrogante, ser soberbo. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Ou seja, essa afirmação se torna signatária da visão romana da polêmica do tal do filioque. Que é errado. Que, na minha opinião, também é errado. Ninguém tá a visão romana. Você vê que a pessoa entrou por um caminho errado e ele tá falando que o autor da CPAD foi por uma visão romana. Olha que loucura, gente. O nível de isso aí é um nível de loucura. E o pastor Deiró foi no embalo. Que é errado. Errado o quê? O que é filioque? Qual é a disputa filioque? O que foi definido? Qual era o momento? Qual era o contexto? Gente, tem gente que fala assim, faço exegese de Bíblia. Gente, para olhar a história, você tem que fazer exegese da história também. Não pode dizer isso, gente. Tem nada a ver com parecer romano. O autor da CPAD não foi. E eu não sou da Assembleia de Deus. Eu não tô nem aqui defendendo, não tem nada, não sou da Assembleia de Deus. Mas a gente tem que ser honesto intelectualmente. O autor está sendo ortodoxo. Ele está sendo ortodoxo, porque na ortodoxia cristã, quando falamos de trindade, o Pai é não gerado, o Filho é gerado do Pai desde toda a eternidade, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Ou você pode ser um grego, do Pai pelo Filho, os dois são cristãos, os dois são ortodoxos, não tem nada a ver com visão romana e que é errado. As pessoas sentam na fila, não, para mim isso é errado, porque é errado, porque é romano. Tem nada a ver com a Igreja de Roma. Era uma discussão ali de períodos, de locais. Tinha uma sede em Roma e tinha uma sede, e a questão de divisão do império, gente. Tinha uma sede em Roma e tinha uma sede em Constantinopla.
Então tinha uma ala do Império, que era uma ala de fala grega e outra ala de fala latina. Simples assim. E o que está em qualquer manual de história que você lê, qualquer curso de teologia que você for fazer, vai falar a mesma coisa que eu estou dizendo. Eu não estou inventando a roda, não estou tirando vozes da minha cabeça. Qualquer manual de teologia, eu acabei de ler o dicionário Lacoste, do Lacoste, dicionário crítico de teologia, da editora Loyola. Tá falando a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Eu li hoje a teologia sistemática do Arthur McGrath. Tá falando a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Para você ver que eu não sou desonesto, na apostila do próprio César Cavalcante antiga que eu tenho, do curso dele que eu fiz há muito tempo atrás, na nota de rodapé cita o Betterson, que é um manual de teologia. E ele tá falando a mesma coisa que eu tô falando aqui para vocês. A mesma coisa. Tá falando do Concílio de Toledo e tudo mais. Não tô inventando a roda, não tô falando nada de absurdo. Então é isso, tomamos cuidado com isso. João capítulo 1, verso 5. Por favor. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, se referindo a Jesus. Então essa visão teológica romana, que na verdade não é a primeira igreja, na verdade a igreja romana é uma divisão da igreja primitiva. A igreja romana é uma divisão. Eu não sou católico não, gente, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja primitiva, só para você ter uma ideia, academicamente, até o século IV nós podemos falar que a igreja é primitiva. O grande problema que aí nós temos a divisão, que aí agora a igreja, em vez de ser uma igreja perseguida e tudo mais, agora é uma igreja oficial do Império. Primeiro ela conseguiu ser uma igreja aceitável dentre todas as religiões. Depois se tornou a religião oficial do Império. Aí entramos num problema. Ok, mas não é que ela não é a primeira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma igreja que está seguindo. É a mesma igreja que está seguindo durante a história. Só que tem esses percalços políticos, esses percalços sociais. E aí você tem que não ser maldoso em querer impor um julgamento seu de agora para uma igreja que estava acontecendo lá atrás. Então tem muita leitura equivocada hoje. Essa aqui era a igreja de Roma. Essa aqui não tem nada a ver com a igreja primitiva. Isso aí é um absurdo. Porque a igreja primitiva vai do primeiro século até o século IV. Se nós estamos falando do século V, século VI, gente, é o logo ali de Mineiro. Então não é tão simples assim. Essa igreja não tem nada a ver com a igreja primitiva. É um anacronismo. Tá? Tomamos cuidado com isso. No ano 1054, e a divisão aconteceu exatamente por esta causa, por esta razão. Não, passou da Europa, tá errado. Não só foi por causa do Filioque. Foi um dos motivos, um motivo teológico, mas teve motivos políticos, históricos e assim por diante. Não só foi o Filioque, tá bom? Então não foi por causa disso. Então ele está equivocado. Vamos tentar ajudar os irmãos aí da EBD, da CPAD. Agora que ele vai tentar ajudar, gente, ele vai falar uma coisa assim absurda, mas vamos lá, para depois você não falar que eu tô falando besteira, vamos ser honestos, vamos lá. Seguinte, quando a gente lê 1 de Pedro 1:18 a 20, ele vai para um texto bíblico e ele vai fazer uma viagem, vai viajar. E isso, por isso que eu falo, tem que ter exegese, tomar cuidado com o que vai falar. Vamos lá, olha a viagem que ele vai, aonde ele vai chegar, fica vendo. Lá está escrito que não foi com prata, nem ouro, nem coisas corruptíveis que nós fomos comprados, mas pelo sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Pega a palavra sangue. Conhecido, o que é conhecido? Presta atenção nessa palavra que ele fala, o sangue. Olha aonde que ele vai chegar com a palavra sangue, fica vendo. E é absurdo, não tem base nem bíblica nem teológica. Mas vamos lá. Vai parecer que tem base bíblica e teológica, não tem nada a ver. Nenhum teólogo sério falou uma coisa dessa. Nenhum teólogo sério.
Não tem um acadêmico, nenhum artigo científico, nenhum artigo teológico, filosófico para falar um negócio desse, tá? Não tem. Não tem. Vai por mim que não tem. O sangue, com efeito, ainda antes da fundação do mundo. Se é antes da fundação do mundo, significa que é antes do haja luz. Se é antes do haja luz, então isso é antes da queda. Isso é antes da queda. Se é antes da queda, é antes da criação de Satanás. Se é antes da criação de Satanás, é antes do diabo, é antes de tudo. É antes dos anjos, é antes de tudo. Significa que antes de tudo só existia Deus. Até aí tá tudo certo. Antes da criação, gente, não é um atributo em Deus, é um evento em Deus. Porque Deus é amor e expansão, e ele sai de si, desse círculo trinitário, e deseja criar. É mais um evento em Deus do que propriamente um atributo. Antes de qualquer coisa que Deus criou, Deus estava lá, só que Deus não era solidão. Era um relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo. Ó nós voltando para a doutrina da Trindade de novo. Ó como a doutrina da Trindade é importante. Olha como que é importante compreender essa doutrina, para não cair em heresia. Então Deus não é solidão, ele é eterno diálogo, eterna família e assim por diante. Mas vamos lá. E esse Deus que existe na doutrina cristã plenamente em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, eu não gosto muito do termo ele existe em 3 pessoas, não. Existe um. Primeiro, se ele falar assim, ó, existe um só Deus. Um só Deus. Só que na vida desse único Deus, no ser dele, no ser mais íntimo desse Deus, há um relacionamento de pessoas. É o que faz Deus ser Deus. Esse relacionamento é de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se a gente fica falando assim, Deus existe em 3 pessoas, toda hora que falarmos isso, dá a entender que é 3 deuses. Então tem que tomar muito cuidado com essa expressão. É mais fácil você dizer um único Deus que vive, que na vida desse único Deus há um relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa hora você está sendo muito ortodoxo. Esse Deus planejou a redenção antes da criação. Leio de novo o texto. Vamos lá. E aí depois, eu não entendo. As pessoas xingam o calvinismo, xingam outras vertentes teológicas aí, mas quando vai falar do texto, fala as coisas que o calvinista sempre disse. Apesar que essa fala dele condiz com o que aqui o supralapsarianismo diz, né? Que tudo se dá em Deus na eternidade. Quando ele vai falar aí que acontece do sangue, o sangue foi conhecido antes da fundação do mundo, é porque assim, ó, Deus, na vida eterna dele, né, na vida perfeita, na vida feliz dele, tinha quando ele desejou expandir esse amor e criar diante dele, porque ele é um ser perfeito e infinito, várias possibilidades de mundos possíveis estavam diante dele. Vou dar um exemplo bobo, mas para você entender mais ou menos, quem assistiu Os Vingadores, e eu assisti isso no cinema, lá o Doutor Estranho começa a fazer assim, balançar a cabeça e perguntar o que foi. Ele fala, eu estava vendo vários mundos possíveis onde poderíamos vencer uma batalha. Aí ele diz, nesse mundo, o único que nós conseguimos vencer a batalha foi um único mundo. Nesse único mundo possível que nós vencemos a batalha, aí ele viu, né? O Homem de Ferro tinha que morrer. Você tá entendendo? Agora tem essa ideia, agora pensa, Deus tem vários mundos possíveis. Para trazer à existência um mundo possível, ele poderia ter trazido qualquer um. Um mundo possível onde o homem era perfeito, os anjos eram perfeitos e ninguém estava passivo de pecado. Mas mesmo assim ele não teria como mostrar a grandiosidade dele do amor, o relacionamento seria limitado. Como Deus quer um relacionamento ilimitado com o ser humano e até com os anjos, ele escolheu um mundo possível onde teria a possibilidade desses anjos traírem Deus, terça parte, e que o homem também cairia no pecado. A raça humana pecaria e se rebelaria contra Deus. E Deus ia mostrar
até onde vai o amor dele. E ele levou as últimas consequências, mandando seu filho na morte de cruz e na ressurreição dentre os mortos. Desses mundos possíveis ele escolheu. Por isso que dentre esses mundos possíveis que ele escolheu, ele sabia que Deus enviaria o seu próprio filho. Mas isso não quer dizer que o fundamento estava no sangue. O fundamento estava em Deus. Tudo é em Deus. Ele desejou criar esse mundo possível, onde ele enviaria o seu próprio filho. O fundamento está em Deus. O fundamento está no ser de Deus. E não algo a parte dele. Então eu vou falar mais, só para vocês entenderem o porquê que o César está dizendo isso. Vamos lá. Texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Aliás, esse tema é o tema, meu último tema da escola do Férias com Teologia. Tá? É o meu último tema do Férias com Teologia. 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como para tu. Eu vou pegar esse texto, fazer um exegese depois desse texto, e vou ministrar uma aula só sobre esse texto também, para ensinar o pessoal aqui do meu canal. Para não cair nesse tipo de erro. Mas vamos lá. Que fosse resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Se o sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo, significa que antes da fundação do mundo, quando não existia nada, só existia Deus, não existia tempo, não existia espaço, não existia massa. Tá certo? Só existia Deus. E Deus é não temporal, não espacial. Tá certo? E não físico. Só existia Deus. E esse Deus que existe... Deus é espírito, né? Então ele não está preso a essas realidades, que é a realidade humana, né? Desses entes que estão aqui diante de nós. Então Deus é espírito. Então ele é atemporal, está para fora do tempo, é eterno, ou seja, passado, presente e futuro está num instante só diante dele. E assim por diante. Mas vamos lá. Uma trindade perfeita, antes de dizer haja luz, definiu o plano da redenção. Ou seja, o plano da redenção na Bíblia é antes do plano da criação. Isso todos os teólogos sabem. Tudo se dá em Deus na eternidade. Porque ele criou esse mundo possível, colocou ele em atualidade, ou seja, colocou ele para existir, e todas as coisas agora concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para que o projeto dele venha a ser concluído. E ele fez isso antes da criação. Então, isso aí tá tudo certo, nós estamos concordando com isso. Calvinista concorda com isso, um monte de gente concorda, apesar de ter uma ala do calvinismo que não concorda não. Mas a maioria dos calvinistas concorda com isso, arminianos também concordam, um monte de molinista concorda com isso, mas vamos lá. Só compensou para Deus dizer haja luz, porque antes disso, ele já sabendo o que ia acontecer, resolveu orquestrar o plano da redenção. Por isso que a Bíblia diz nesse texto que sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo... A gente tem que ter uma questão aqui de metafísica. Não é que compensou para Deus falar haja luz porque ele tinha um plano da redenção. Eu diria o contrário. Aliás, diferente, não o contrário, diferente. Mesmo que ele tinha um plano da redenção antes da criação, quando ele criou, ele se alegrou. Porque tudo que ele cria é bom. E viu Deus que era bom. Jó vai falar que quando Deus criava, os anjos em volta de Deus se alegravam. Celebravam a alegria, alegravam-se diante de Deus, né? Com a criação de Deus. Está lá em Jó. Então, alegria é por alegria mesmo. Não é tipo assim, eu estou fazendo isso porque eu tenho um plano da redenção e aí eu estou fazendo isso, eu estou me alegrando. Então compensa criar sol, lua. Não, ele fez isso por fruto do seu amor. Tudo que existe é fruto do amor de Deus, porque a criação é um evento em Deus. É fruto da alegria em Deus. É fruto da expansão do amor de Deus. Tá bom? Então, tomamos cuidado com esses termos.
só compensou para Deus porque ele tinha um plano da redenção. Tipo assim, eu tô fazendo isso porque eu vou ganhar alguma coisa lá na frente. Eu só tô fazendo a terra, os céus aqui, os pássaros, porque lá na frente eu vou salvar. Não, não é assim. Sabe? Fazendo uma coisa para compensar a outra. Deus não pensa assim. Até na hora de criar, é fruto da alegria em Deus. Então Deus se alegrou em criar, tanto que ele olhou toda a criação dele, viu que era bom. E quando ele terminou, ele falou assim, viu Deus que era muito bom. Deus estava em êxtase de alegria. Não criando só porque tinha uma redenção e tudo mais. Tá? Então tomamos cuidado com esse tipo de pensamento. E já se falou do sangue dele. Sangue. Pastor, mas não tem nada. Pois é, não tem nada, mas já, o plano do sangue de Cristo vertido já está resolvido. E ele é chamado de Cristo. É que não tinha sangue, não tinha nada. O que acontece? Porque Deus tem um atributo, isso é um atributo de Deus. Deus é um ser eterno. E se ele é eterno, passado, presente e futuro, está um instante só. Quando ele trouxe esse mundo à existência, esse mundo à existência, o mundo possível, e ele começa a colocar em ato, ou seja, ele haja luz, e coloca matéria, espaço, tempo, coloca tudo, cria tudo num instante só, a partir da singularidade, ele coloca tudo na existência, ele não precisa olhar para o corredor da história, como muita gente diz. É que o passado, presente e futuro está num instante só na mente dele. Então, num instante só na mente dele, ele sabe do envio do filho, ele sabe tudo. Acontece num instante só. Por isso que é mencionado o sangue que é conhecido antes da fundação do mundo. Porque Deus é um ser eterno. É nesse sentido. Ungido. Então você já tem aí a humanidade de Cristo, o sacrifício de Cristo, vicário, substitutivo de Cristo. Isso antes de Deus dizer haja luz. Quando Deus criava o homem, sim, quando ele estava criando o homem, ele se alegrou em criar o homem, porque ele viu Deus que era bom, mas quando ele criava o homem, sabendo que aquele homem ia cair, mas ele sabia que um dia ele ia se fazer homem, ele ia se fazer carne. Então, quando ele criava Adão, ele já pensava no segundo Adão, mas não que esse primeiro Adão Deus odiava, estou fazendo esse primeiro Adão, mas estou pensando no segundo. Não podemos pensar assim. Ele se alegrou, mas ele sabia que tinha um projeto, um plano maior. Tá? Mas tudo isso é porque Deus é um ser eterno. Tudo está diante dele num instante só. Antes do haja. Se é antes do haja, significa que tudo que existe só existe por causa do sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que... Aqui ele falou uma baita de uma besteira. Significa que tudo que existe, existe por causa do sangue de Jesus Cristo. Ele está falando que Deus só criou porque ele depende do sangue de Jesus, do próprio sangue do Filho. Não é assim. Aqui, sinto muito, com todo respeito ao César Cavalcante, deu uma bola fora. Não pode, gente. Isso aqui beira a heresia. Não há uma necessidade em Deus, não há nada externo em Deus para que ele possa vir criar. Isso é básico de teologia. Deus, ele faz isso por fruto de graça, de amor. Quando ele criou, quando ele pensou em criar, e quando ele pensa em criar, ele coloca os mundos possíveis diante dele, e ele escolhe um para colocar ele em existência, é tudo ato de amor, de misericórdia, é tudo ato de bondade dele, é ato de graça. Por isso que eu falo que é tudo fruto do amor de Deus. Então não há uma necessidade em Deus. Deus não cria por uma necessidade. Não, eu vou criar tudo isso porque eu sei que tem o sangue de Cristo e é por causa do sangue de Cristo que eu vou criar todas as coisas e eu vou fazer tudo acontecer por causa do sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo é fundamento de todas as coisas. Não é. O fundamento de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas é Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É o que a Sagrada Escritura diz. Não é por causa do sangue. Cleber, você está diminuindo o sangue de Cristo? Não. Faz parte do projeto de Deus. Mas fazer parte do projeto de Deus é uma coisa e dizer que ele é a causa de tudo, da existência, dos anjos, de tudo, é um absurdo, não dá. Ele não é a causa. Quem causa todas as coisas, a causa causante e incausada é Deus. É o próprio Deus.
E não o sangue do Filho. Porque quando falamos o sangue precioso do Filho de Deus, nós estamos falando desse Deus que assume a nossa humanidade no tempo e no espaço. Mas antes de ele assumir nossa humanidade no tempo e no espaço, ele é o Filho eterno, coeterno com o Pai. E aí nós temos que pensar, ele criou todas as coisas pela necessidade do sangue ou pela gratuidade do seu ser? A causa é a gratuidade do ser de Deus. E não a necessidade necessariamente de fazer por causa do sangue. Então não pode, gente, não pode reduzir isso ao sangue de Jesus. Não pode, desculpa, tá errado. Com todo respeito, é uma teoria que não bate nem na Sagrada Escritura e nem na grande tradição cristã. Não tem, desculpa. Que sustenta o universo. É o sangue de Jesus que... Tudo que sustenta o universo é Deus. Deus sustenta o universo. Não é o sangue de Cristo que sustenta o universo. É o próprio verbo. Ó, vamos lá. Tá equivocado até biblicamente. O autor aos Hebreus fala que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que sustenta o universo é a palavra do seu poder, é o verbo, é o Filho de Deus. E não o sangue. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo, gente, uma vacilada você beira a heresia e flerta com a heresia. Sustenta, que dá, que traz à luz o mundo, o universo, o tempo, o espaço, a massa, tudo que nós conhecemos. Tudo que sustenta e que tudo traz à existência, tempo, massa, tudo é o Deus Criador. E ele fez isso por amor. Não fez por necessidade metafísica. Tudo está baseado no sacrifício do Filho. E aí, essa ideia... Não tem base bíblica para dizer isso. Não tem fundamento bíblico. Agora, voltando para a lição da escola dominical, é o seguinte: se isso está decidido antes do haja luz, significa que o filho é decidido que ele será filho antes do haja luz. Então, aí você vê que ele se enrolou. O César Cavalcante, ele tinha que chamar alguém que domina o vocabulário trinitário e que não fale tanta besteira. O filho foi decidido antes da haja luz. Não tem de decidir ser filho. O filho é filho do pai desde toda a eternidade, porque ele é gerado do pai desde toda a eternidade. Não é que teve decisão de ele ser filho. Porque a confusão que eles fazem, todo mundo faz, até o pessoal da internet faz, é tempo, espaço e eternidade. Na eternidade temos Deus, na sua essência. Nós chamamos os movimentos intratrinitários. Nós falamos Deus em sua imanência, Deus imanente. Pai, Filho e Espírito Santo. Na economia, ou economos, na economia da salvação, na economia, na plenitude dos tempos, no tempo e no espaço dos homens, Deus envia o seu Filho e se encarna. Aqui, quando ele se encarna, aí nós estamos falando de tempo e espaço. E ele não se torna filho aqui no tempo e no espaço. Ele já é filho desde todo. Só que ele é Deus, coeterno com o Pai. Ele nunca deixou de ser Deus, mas assume algo que ele não tinha, que é ser humano, sem deixar de ser o que ele era. Marca o que eu vou te dizer. Presta atenção no que eu vou falar. Nunca deixou de ser Deus, mas assumiu algo que ele não tinha. Ele assume algo que ele não tinha sem deixar de ser o que ele era. Ele assume algo que ele não tinha sem deixar de ser o que ele era. O que ele era, Kleber? Deus. E o que ele assume? A humanidade. Porque o que não é assumido não pode ser redimido, como dizia Irineu de Lyon. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com as frases. A gente acaba caindo em heresia, acaba caindo em erros teológicos. Toma muito cuidado com isso. Antes do haja luz é antes do tempo, né? Se é antes do tempo, é eterno. É antes da eternidade. É da eternidade passada. Não sei como falar. Tem gente que usa eternidade passada. Não existe isso. Eternidade é eternidade. Passado, presente e futuro, para nós que está passando, para nós também, se a gente fosse levar a sério, não tem um passado, presente e futuro. Vamos dar um exemplo. O futuro é algo que não existe. Mas o dia que ele existir já não é futuro, é presente. Mas o presente, ele está passando. Então já é passado também. Então, psicologicamente, poderíamos dizer que nós temos passado do passado, passado do presente e passado do futuro. Agora, na eternidade, é um instante que não termina.
É aquilo que Agostinho tem uma aula aqui, tem 3, 4 aulas sobre a eternidade, o conceito de eternidade na Bíblia, o conceito de eternidade de Agostinho, o conceito de eternidade em Boécio e o conceito de eternidade em Tomás de Aquino. Assistam lá, aprendam um pouco. Mas aqui, eternidade é aquilo que Agostinho de forma brilhante diz, né? O ontem nunca se afasta, o amanhã nunca vem, o dia nunca declina. Nós vivemos um eterno hoje, e o eterno hoje é a eternidade de Deus. Aí ele faz um paralelo com o Salmo, que sabemos que o Salmos 2 é um salmo de coroação dos reis de Israel, mas ele faz um paralelo com o Salmo e diz, por isso que no Salmo está escrito, tu és o meu filho, e hoje te gerei. Daí ele traz a ideia, e aí faz essa analogia, que ele é gerado do Pai desde toda a eternidade, porque ele é gerado no hoje de Deus. O verbo é gerado no hoje de Deus, na eternidade de Deus. Então ele sempre foi filho, porque ele sempre teve um pai que gerou ele. Por isso que ele é filho. Ele não é filho porque alguém decide que ele seja filho. Ele é filho porque ele é gerado do pai desde toda a eternidade. Então, desde toda a eternidade, ele tem um pai. Então, ele é filho. Então, as distinções se dão por paternidade, filiação e processão. E também nos relacionamentos. Eternamente que ama, eternamente que é amado e eternamente que é o espírito de amor, que procede do pai e do filho. É o dom do amor do pai para com o filho e é o dom do amor do filho para com o pai. Por isso que o espírito procede do pai e do filho. É nesse sentido, gente. Ah, Kleber, é confuso, mas é um mistério revelado. E é o suficiente que você tem para a salvação. Negar isso, tentar entender a Trindade profundamente, você vai ficar louco. Tentar negá-la, você queimará no inferno. Esse que é o problema. Mas essa decisão, essa decisão é antes do tempo. Essa decisão vem da eternidade. Então ele é eternamente filho. Por quê? Porque antes de existir tempo, ou seja, na eternidade, foi decidido que ele será o filho bendito de Deus. Não, ele não foi decidido, porque não é uma decisão, é uma geração. O filho é gerado do pai desde toda a eternidade, então não é uma decisão. Só que ele está confundindo com a ideia da encarnação. Ah, porque se o sangue foi conhecido antes de toda a eternidade, então ele foi decidido que ele será o filho bendito de Deus na eternidade. Não é decisão, gente. É uma geração, é uma questão ontológica. Não é uma questão de moral. Ah, vou decidir que você é meu filho. Não, mas é eterno. É eterno. Não é uma decisão, é uma geração. É fruto do amor. Que Deus, o ser de Deus é amor. E amor gera amor. É por isso que no concílio foi definido Deus de Deus, luz da luz, verdadeiramente, verdadeiro, Deus do Deus verdadeiro. É gerado, não criado. Por que não criado? Porque Ário dizia que ele foi criado. Você está entendendo? Tomamos muito cuidado com o que está sendo dito na internet. Tem coisa, gente, que fala com todo respeito. Ah, é famoso, tem trilhões de seguidores, é famoso, todo mundo tem. Gente, ninguém está questionando isso. Pode ser famoso, pode ser seguidor, pode ser o Kleber. Se falar algo que não condiz com a ortodoxia e com a reta doutrina, com a grande tradição cristã, aí tem gente que fala assim também. Tem alguns historiadores também que pedem para a heresia aparecer, né? Porque sempre tem aquele papo. Ah, Kleber, cristianismo, qual cristianismo? Os cristianismos? Não, um cristianismo só. Você pode falar as regiões que esse cristianismo tem. Lógico, eu sei que tem várias vertentes dentro do cristianismo. Tem o copta, tem o sírio, tem o armênio, tem o grego, tudo bem, tudo isso tá tudo certo. Tem o protestante, tem o evangélico, tem o pentecostal, não tem problema, tá tudo certo. Agora, quando você apela para esses termos pós-modernos, cristianismos, você dá a entender que cada um é um cristianismo e aí você escolhe ao bel prazer. Não é assim que funciona. Tem coisas que estão no geral, sabe? Tem coisas que você dá para você perceber que é o geral que aceita. Lógico, tem coisa, eu vou dar um exemplo. Tem muita igreja ainda que não aceita o que foi definido Tem igreja que não aceita o que foi definido no Concílio de Éfeso. Tem gente que não aceita o que foi definido no Niceno Constantinopolitano. Tem igrejas que não aceitam o que foi definido no Concílio de Calcedônia. Nem todo mundo é adepto da doutrina de Calcedônia. Nem todos. Ok, mas no geral, gente, a maioria é uma questão democrática. A maioria aceita.
Então, quando a gente apela, tem muito historiador que faz isso, apela para os cristianismos, para os judaísmos. Quando você apela para isso, você joga assim ao bel prazer, a sorte de todos. Gente, é os judaísmos, é os cristianismos. Não podemos falar de uma teologia, teologias. Agora tem gente falando isso também. Então, assim, aí é uma apelação. Joga tudo na subjetividade e cada um tem sua opinião. Aí é complicado. Porque questões de crença, de pilares da fé cristã, essa maioria aceita, gente. E é o que tem fundamento na Sagrada Escritura, tem fundamento na Bíblia. Mas tem filosofia. Mas, gente, não tinha como fugir da filosofia. A linguagem própria de lá era filosófica. Até eu, César Cavalcante, qualquer um que vivesse no primeiro, segundo, terceiro século e quarto século, ia usar a filosofia para falar sobre teologia. Tá? Não tem como você fugir. Era uma questão cultural, era uma questão de contexto. Tá? Sei lá, as pessoas falam muita besteira na internet. Esse que é igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Esse que já existia na forma de Deus, com Deus antes de tudo e qualquer coisa. Esse hino que está lá em Filipenses, é o hino cristológico, está dizendo da pré-existência do Filho. Né? Ele existia em forma de Deus, né? E ele não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou, kenosis, e assumiu a sua humanidade. E assumiu sua forma de servo. E como servo, foi fiel até a morte e morte de cruz. Deus o exaltou soberanamente. Mas esse hino é cantado para demonstrar esse processo lá desde toda a eternidade até aqui. Mas não quer dizer que ele foi filho no tempo e no espaço. Esse louvor não está querendo dizer isso. Antes de qualquer tempo, antes de tudo isso, foi decidido que as tarefas do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano da redenção seriam essas. Então, não é que tarefas, tá? Cada uma tarefa. Tá errado. Eu sempre falo aqui, não há separação na Trindade. É que nós chamamos de missões. A missão do Filho e a missão do Espírito. E aí nós também o envio do Filho e o envio do Espírito. O envio do Filho na encarnação e o envio do Espírito no Pentecoste. Então, nós temos as missões. E essas funções no tempo e no espaço, aprove a Deus fazer isso. Mas em nenhum momento houve separação, tá? Espírito, você faz uma coisa, tá? Filho, decidi que você vai fazer uma coisa. Toda a Trindade estava envolvida. Ainda que, vamos supor, a Maria é coberta com a sombra do Espírito. E o Espírito gera o Filho, que é o Filho, no ventre de Maria, e o Pai envia o Filho para ser encarnado, mas toda a Trindade estava envolvida nisso. Porque não há separação na Trindade. Um não se distancia do outro. Não há separação. Então toda a Trindade estava envolvida na encarnação, toda a Trindade estava envolvida no ministério de Jesus e toda a Trindade estava envolvida na crucificação e na ressurreição. De forma misteriosa, mas todas elas estavam, porque não tem separação em Deus. Não há separação. O dia que o Filho se desgrudar do Pai, houve uma ruptura na Trindade, uma ruptura ontológica. O Filho mesmo falou: Pai, eu sei que tu sempre estás comigo. Sempre está com ele. A gente pensa que o Filho ficava falando com o Pai assim: Pai, é igual a gente pensa que é o linguajar do Henri Cristo. Pai, cadê você, Pai? Não é assim não, gente. O próprio Filho fala: o Pai está em mim, eu estou no Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, assim, existe uma unidade, gente. E essa unidade, nesse vínculo perfeito, é de comunhão das três pessoas. Não tem como ser desvinculado. Tá bom? Então, cuidado com isso. Então, o Espírito Santo é o Consolador, o Filho é o Salvador, ele é o escolhido e tal. E depois que esses papéis foram decididos, então compensou a Trindade dizer: haja luz. Aí você vê, quando você começa errado, você vai acabar terminando errado. Sabe, decidiu os papéis, aí compensou para a Trindade falar: haja luz. Não tem nada de compensou, não é uma compensação em Deus. Deus não depende de nada externo a ele. Tudo que ele faz por amor e gratuidade.
Não há necessidade metafísica em Deus. A criação não era algo necessário em Deus. A criação é fruto do amor de Deus. E tudo que ele criou foi fruto do seu amor. E ele se alegrou no que ele criou. Ele se alegrou no que ele criou. Não porque ele decidiu, ó, eu vou enviar o filho, então como eu vou enviar o filho, eu vou decidir que ele faça isso, faça aquilo, e agora eu vou criar. Agora compensa criar, tá? Agora eu decido o que eu vou fazer, compensa criar o mundo. Não foi assim que se deu. E a Bíblia não aponta para isso. Justamente o contrário. A Bíblia aponta para uma alegria em Deus, uma disposição em criar. É só você ler o capítulo de Gênesis inteiro, o primeiro e o segundo capítulo, você está vendo Deus alegre criando todas as coisas. Muito diferente dos mitos, das narrativas do Antigo Oriente Próximo em volta de Israel. Toda a Mesopotâmia e o Egito ali, as narrativas míticas de criação muito diferente. O Deus que está criando é um Deus alegre e faz isso por graça e não por necessidade. Não, agora compensa, não, porque aí tem necessidade de Deus. Olha o erro que nós caímos, é um erro metafísico. Não, eu decidi aqui quem vai fazer as coisas. Ó, filho, você vai morrer na cruz, vai ressuscitar, o Espírito Santo vai vir no dia de Pentecoste. Beleza. Aí, deixa eu ver. Para isso, agora eu vou criar. Então, compensa criar. Porque senão, não compensava criar. Não é assim que Deus pensa. Não é assim que funciona. A Bíblia não aponta para isso. A Sagrada Escritura não aponta para isso. Aponta um Deus alegre que faz tudo por graça. Há uma expansão de amor. Tudo que você vê é fruto do amor de Deus e da gratuidade de Deus, e não por necessidade. E não por necessidade. Porque aí você vê uma necessidade em Deus. Ele precisou decidir algo, aí agora vai criar. Então é uma necessidade. Necessariamente ele tem que criar, porque ele tomou uma decisão aqui. Ele na eternidade tomou uma decisão. Filho, você vai fazer tal coisa. Sendo que na Trindade não tem esses diálogos todo que o povo inventa, tá? Existe um diálogo eterno de amor, de misericórdia, de amor, de bondade. Mas não um diálogo tipo assim, e aí, o que você vai fazer? E você, vai fazer o quê? E você, decide o quê? Não é assim que funciona. Não é uma reunião de executivo. Não é uma reunião de executivo. Eu gosto daquele louvor Ele decide sem ter reunião. Tem um louvor que fala isso. Né? Não tem reunião em Deus nesse sentido. Existe um diálogo amoroso de Deus. E quando o amor de Deus se expande, ele expande e é o ato de Deus. Ele quebra esse círculo, essa roda, essa pericórese. Ele sai para expandir em amor, em misericórdia e bondade e criar todas as coisas pelo fruto do amor, não por necessidade. Tá bom? Então tomamos cuidado com isso. Quando começa errado, gente, termina errado. O raciocínio começou errado. Como o raciocínio começou errado, ele terminou errado. Por isso que a Bíblia diz em Colossenses que tudo foi feito por meio dele. O prefixo grego por meio, isso é Colossenses 1:15, eu acho. Deixa eu ver. Colossenses, peraí, 1:15. Eu estou em dúvida desse texto, não sei se é esse. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas e tal. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Então, essa ideia de tudo foi feito por meio dele, por ele, para ele. Aqui, ó, versículo 16. Tudo foi criado por meio dele. Há um prefixo no grego aqui, que é o prefixo dia. O prefixo dia, daí vem a palavra, por exemplo, diâmetro. O que é um diâmetro? É uma linha que atravessa o círculo. Daí vem a palavra diagonal. O que é um diagonal? Um risco que atravessa o quadrado ou o retângulo. Dia é através. Tudo foi feito através dele. Ou seja, tudo que existe está sustentado no sacrifício de Jesus Cristo. Não é no sacrifício de Jesus Cristo. Ele está totalmente equivocado. Não sei de onde ele tirou isso. Esse prefixo de sim, traz a ideia por meio de, não através de. Eu gosto muito da tradução por meio de. Tudo veio por ele, para ele, ou seja, tudo é dele, ou seja, tudo provém dele, ele é a causa. Tudo é por meio dele, ou seja, por intermédio dele, e tudo é criado por ele. E o destino, e tudo é para ele. Todas as coisas são criadas para ele. Por que isso, Kleber? Porque ele é o verbo, ele é o logos, ele é a razão de existir todas as coisas. Ele é a palavra criadora.
É por isso que é por meio dele, por causa da palavra criadora. Deus cria por meio da palavra, por meio da palavra criadora, do verbo dito, do verbo falado. E não porque tudo foi feito por causa do sacrifício. Claro, você está diminuindo o sacrifício. Não, o sacrifício é perfeito. Tem uma aula aqui só sobre o sacrifício de Cristo. Tá? Não tem, e eu posso ministrar outra aula aqui. Essa questão é que, na verdade, está confundindo as duas coisas. Tanto em Romanos, tanto em Colossenses, tanto em outras passagens, a ideia de que ele todas as coisas foram criadas por meio dele, lá no Evangelho de João diz, né? No princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram criadas por ele. Foi criados por ele. E tudo do que foi feito sem ele não tinha sido feito. Ou seja, ele é a palavra criadora, ele é o verbo criador, ele é o logos criador. Então por isso que fala que tudo foi criado por meio dele, tá? Por meio dele, tá? Então é nesse sentido, mas não que tudo foi criado por causa do sacrifício. Estão confundindo, gente, estão fazendo uma confusão. E esse vídeo aqui ela tá falando para ajudar o pessoal da escola dominical. Ele mais confundiu do que propriamente ajudou. Se você quiser aprender sobre escola dominical, tem vários professores bons na internet aí, tem vários top. E pode assistir o meu também, que não é ruim não, é bom. Tá? É bom, vai por mim. Então assiste as aulas de escola dominical aqui do meu canal. Porque, gente, não dá. Ele mais confundiu as pessoas e encaminhou um papo muito estranho, beirando a heresia, flertando com a heresia. É muito perigoso isso, gente. Cristo. E o diabo também. E a pessoa má também. É o sangue de Jesus que sustenta o universo. Aqui ele cometeu heresia. Aqui ele cometeu uma heresia mesmo. O sangue de Jesus sustenta o universo. Não. O que sustenta o universo é a própria palavra. Lembra o autor aos Hebreus diz que ele sustenta pela palavra do seu poder. É a palavra que sustenta o cosmos. Porque tudo foi criado por ele e tudo é sustentado por ele. E tudo funciona por causa da providência de Deus através de sua palavra. Então não é por causa do sangue. Ele está colocando algo no sangue que o sangue não foi. O sangue era para a compra dos pecadores, a reconciliação. E não como fundamento ontológico para que todas as coisas existam. Ele está colocando um segundo ente, uma segunda coisa ou algo para sustentar o universo, sem ser a palavra. Então tem duas coisas sustentando o universo, a palavra e o sangue, é isso? Confundiu tudo, gente. Tirou a função do sangue. E aí, muitas das vezes, quando a gente quer falar mal de catolicismo, porque hoje em dia os apologetas, em vez de defender a fé cristã contra os ateus, não, defende a fé cristã contra um cristão, contra um católico. E aí fica xingando os católicos, e aí quer xingar os católicos, quer brigar com os católicos, aí entra por esse caminho que não é bíblico. É o sangue de Cristo que sustenta a existência. Como? Isso foi decidido antes da fundação do mundo. Por isso, ele é filho eternamente. Não, ele é filho eternamente porque ele é gerado do Pai eternamente. Não porque ele foi decidido ser filho. Não pode. Isso cai em heresia. Quando você fala que ele foi decidido ser filho, você está falando que teve um momento que ele não era filho. Você vê como que você cai numa heresia? Quando você percebe... Gente, vocês percebem quando que é fácil cair na heresia ariana? Daqui a pouco ele está falando quase a mesma coisa que os testemunhos de Jeová. E ele é um apologeta, ele tem um curso de apologética. E eu vou lançar um curso de apologética mais top ainda. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não. Ele não foi filho porque ele é decidido, ele é filho porque ele é gerado do Pai desde toda a eternidade. Por isso que ele é filho do Pai, por isso que ele é filho, porque ele é gerado de um Pai. E como se deu isso? Em algum momento de decisão? Não, eternamente gerado do Pai. Tem coisa que eu ouço, que eu vejo, pelo amor de Deus. Gente, mas você tá brigando com você, não é nada pessoal. Mas não importa se a pessoa é famosa, se a pessoa tem trilhões de seguidores. Se está falando algo contra a ortodoxia, tem que ser combatido. Não importa. E eu até gosto de César Cavalcante, tá? Não tenho nada contra ele, pessoal, mas tá falando besteira, não pode. Quando não tem propriedade, chama alguém para falar. O pastor Deiró tá vendo uma besteira dele, não fala nada também.
Não fala nada. Tá igual o Marcelo Ebraís falando baita de uma besteira sobre a geração do filho. César Cavalcante do lado não falou nada. Não, tem que falar, gente. Errado é errado. E esses camaradas são professores de teologia. Vê o erro e não fala nada? Não pode. Desculpa. Chama alguém com propriedade que domina o assunto e deixa ele discorrer. Mas toda vez que eu fui chamado no César e outros programas, não me deixaram falar. Toda vez que eu ia falar, cortava. Cortava. Fazia uma pergunta, cortava. Não pode, gente. Sinceridade não dá. Porque desde a eternidade foi acordado que ele seria o Redentor. Aí ele confunde ser o desejo de Deus criar um mundo onde o filho seria o Redentor com uma decisão de que o filho seria filho. Ele fez uma confusão. Entende? Então os papéis da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na missão de buscar e salvar o que se havia perdido, eles não foram decididos a toca de caixa. Deus não arregala o olho, Deus não leva susto. Deus não fala, nossa, e agora? Não. Tudo isso... Isso é o que muitas vezes até nós calvinistas falamos, e tem gente que fica bravo com a gente. Deus não toma... Nisso eu tenho que concordar. Deus não é pego de surpresa. Nada foi pego de surpresa. Tudo é um projeto, gente. O envio do filho, todo. Deus sabe quem são os... Ele decide, ó. Aí você vê uma contradição. O pai e o filho e o Espírito Santo decide que vai enviar o filho. Enviar para quem? Por causa de quem? Aí quando falamos isso, porque é heresia, porque é determinismo. Para pensar, se foi decidido na eternidade, então era um determinismo que o filho viesse morrer na cruz? Foi determinado? É um determinismo? É uma pergunta que não quer calar. E eu tô sendo bem provocativo aqui. É um determinismo? Lógico que eu não acredito nisso. É vontade divina. Não é questão de determinismo, é vontade divina. É que as pessoas confundem o determinismo do estoicismo e do pensamento grego com muitas das vezes com o parecer teológico de algumas correntes. Tudo é determinismo. E nem sempre é. Às vezes é projeto mesmo. É plano. É ordo salute. Tá bom? Isso foi definido antes. Por isso, ele é filho eterno de Deus. Ele é filho eterno de Deus, não por causa de decisão. Ele é filho eterno porque ele é filho do Pai desde toda a eternidade, gerado do Pai. Não que ele seja diferente de Deus. Ele é Deus. Porque existindo na forma de Deus, Filipenses 2:5. Ele é Deus porque ele é partícipe da mesma substância divina. Por isso que ele é coeterno com o Pai. Ele é coeterno porque ele participa da mesma substância que o Pai. Porque ele é gerado do Pai. Se ele é gerado do Pai, ele participa da mesma substância. Então ele é Deus por participação de substância. Por geração, aliás. Não por participação, porque... ó o termo. Uma vacilada você cai na heresia. Ele é filho gerado do Pai. Por ser gerado, ele é Deus. Se ele é gerado de Deus, ele é Deus. Por isso que o concílio falou... Deus de Deus, luz da luz. Verdadeiro Deus de Deus verdadeiro. É Deus. Porque ele é gerado do Pai. Então, existe uma só substância, 3 hipóstases. Um só Deus, 3 pessoas distintas. É um só Deus, uma só substância, um só ser. E nesse um ser tem 3 pessoas distintas em relacionamento. E é isso, por isso que ele é filho. E por isso que ele é Deus. Não é porque ele é Deus porque decidiram que ele ia ser Deus. Ele é Deus porque ele é gerado do Pai. Não teve usurpação o fato de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Por quê? Porque Por que ele não usurpou ser igual a Deus? Por que ele era igual a Deus? Porque ele é coeterno com o Pai, que ele é gerado do Pai, que ele advém do Pai. Então ele é Deus. Se o Pai é Deus, o Filho é Deus. Porque é uma só substância. Você percebe que até o louvor confirma o que eu estou falando? O plano é anterior à própria criação. Então não sei se me fiz entender, porque o assunto realmente é complexo. Eu comecei dando um caminho para estudar sobre a questão do filioque. Pastor O assunto é complexo, mas ele não é impossível de se discorrer, tá? Não é impossível, é complexo. Mas quando for assim, chama um especialista da área dos termos, não de Deus. Ninguém é especialista de Deus.
mas dos termos, da discussão teológica. Tem especialista. Tem vários por aí, até melhor do que eu. Tem gente que me coloca no bolso. Mas graças a Deus eu tô na filinha aí, de alguém que entende do assunto. Tá bom? Virou. Bom, veja, Jesus é o eterno Filho de Deus. Quando você lê Provérbios 30, verso 4, a pergunta é assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos? Esse que é o problema. Eu vou parar por aqui que já ficou muito longo. Quando o pastor Deiró fala assim, Jesus é o Filho eterno de Deus. O problema é que eles colocam o nome Jesus como uma coisa assim. O filho é filho por causa do tempo e do espaço. E não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Tá bom? 1h35 falando que me é uma matraca aqui. Assiste em 2 vezes, velocidade 2, velocidade 3. Tá bom? Mas pelo menos você vai aprender um pouco aí de teologia. Quer estudar teologia comigo? Me chama no particular. Gostou do vídeo? Curte ele, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo. E hashtag rumo a 50 mil manos. Querendo Deus, eu te espero na próxima, se assim Deus permitir. Amém.